Tcharam! Comprar imóvel à vista ou financiado, o que é melhor? Qual tabela utilizar? Saque, price e ATR. Quanto que a ATR impacta no seu financiamento? Hoje, pela primeira vez na internet, você vai ver uma simulação completa da ATR. Então não saiam daí, fiquem aí até o final, que eu tenho certeza que hoje vocês não vão ter mais dúvidas em relação a esse assunto. Eu sou Henrique Pellegrini, eu procuro trazer a matemática para dentro do mercado financeiro de uma forma bem simples e clara para que todos possam entender. Eu tenho certeza que você já ouviu um grupo dizer que comprar à vista é melhor, outro dizer que comprar financiado é melhor, e alguns chegaram até próximo ali de dizer que se você tiver uma rentabilidade nos seus investimentos maior do que os juros que você está pagando no financiamento, é melhor financiar. Porém, todos os cálculos que eu vi na internet estão errados, porque eles desprezam a ATR. Então, ao contrário do que muitos pensam, a turma do mercado financeiro, eles não são oriundos de matemática. Até tem ali uma turma do IME, do ITA, com uma matemática muito boa, mas eles não estão na internet. Então os influenciadores que aí estão são oriundos de economia, são oriundos de administração, mas não tem uma base matemática muito forte. E a minha relação com a matemática começou bem cedo, né? Aos 7 anos, chegava em casa, aquela camisa da prefeitura, escola pública, aí a minha mãe já estava lá me esperando. Hoje a gente vai estudar a tabuada, senta, Rose Tyson, né? Como ela era conhecida. Eu já sentava ali com medo, né? Pô, mãe, eu queria almoçar, eu tô com fome. Senta! E não tinha nem rota de fuga, não tinha pra onde escapar. Era acertar ou então apanhar. E a minha mãe, ela não perguntava aquela sequência, né? 2 vezes 1, 2 vezes 2, não, porque ficava fácil demais. Ela perguntava um negócio completamente aleatório. 6 vezes 8, 6 vezes 8, vai, responde, rápido. E eu ficava ali tremendo. 6 vezes 8, responde, tá demorando por quê? 50. 48. Aí eu, putz, errei por 2, já ficava, né, esperto ali. E a minha mãe, coco em matemática. Ela estava, né, só lendo a tabuada. Então eu tinha que torcer para acertar a resposta e que a minha mãe lesse a linha certa. Aí ela ia lá, 7 vezes 7, eu, 49. O que foi, mãe? O que foi? Porque ela leu a linha errada lá. Aí ela jogava a tabuada assim em cima de mim. Estuda, porque amanhã eu vou te perguntar de novo. E se você errar, vai tomar outra surra. Então eu tive que aprender matemática na marra, né? Mas tá bom, deu certo, né? Agora eu vou compartilhar a minha planilha com vocês para que vocês possam entender de uma vez por todas como que funcionam esses cálculos. Primeiro, eu tenho aqui financiamento de 100 mil, prazo de 1 ano, juros de 10% ao ano. Ué, se eu peguei 100 mil emprestado para pagar em 1 ano com juros de 10%, não era para eu pagar 110 mil? Por que eu estou pagando 105, 183 na tabela saque e 105, 258 na tabela price? Seriam 110 mil se eu chegasse e pagasse tudo de uma vez lá no vencimento. Aí sim eu pagaria 110 mil reais. Como eu estou pagando antecipado ali, mensalmente eu estou adiantando parte ali do meu saldo devedor, então eu tenho uma taxa equivalente. Ah, mas eu não estou conseguindo entender isso. É o custo do dinheiro ao longo do tempo. Você pode imaginar de uma forma mais simples. Peguei 10 mil reais emprestado para pagar 12 mil em 1 ano, ok? São 20% de juros. Se eu peguei 10 agora em janeiro, aí eu chego lá em dezembro e te pago 12, ok, paguei ali os 20%. Agora, se todo mês, se eu fosse te pagar R$1.000 por mês, quem você acha que está pagando mais? A pessoa que janeiro paga 1.000, fevereiro paga 1.000, março paga 1.000, ou seja, vai pagar 12 parcelas de R$1.000, ou aquela que está pagando tudo de uma vez lá no final do ano. Ela vai lá e paga 12 mil reais de uma vez. A maioria das pessoas vai dizer que aquela que está pagando tudo de uma vez, ela está pagando mais, ou vão dizer que elas estão pagando igual. Mas não, quem está pagando mais é aquela pessoa que todo mês está pagando 1.000 ali. Porque você para pensar, aquela que pegou os 12 mil, né, guardou para pagar tudo no final do ano, ela coloca aquele dinheiro para aplicar e aquele dinheiro vai rendendo. Aí chega lá no final do ano, aqueles 12 mil viraram 13.500, por exemplo. Já aquela que mesmo que ela tenha colocado para investir, ela todo mês ela tem que tirar 1.000 para pagar a parcela, o rendimento dela é menor. Então ela não pode pagar 12 mil parcelado e ser igual a quem está pagando 12 mil de uma vez só no final do ano. Então por isso que juros do financiamento é dessa forma aqui que ele é calculado. Se eu estou pagando nesse perfil aqui, esse fluxo de pagamentos aqui, isso daqui é a mesma coisa que eu pagar 110 mil reais tudo de uma vez no final do ano. Embora isso daqui esteja dando 105.183. A mesma coisa aqui na price. Isso daqui é a mesma coisa que eu estivesse pagando 110 mil de uma vez só no final dos 12 meses. Entendido isso, vamos ver como que a gente monta a tabela saque e a tabela price. E aí você vai descobrir hoje qual que é a melhor. Antes de iniciar, vale ressaltar que taxa de administração e seguros eu coloquei tudo dentro de juros. Mas não muda nada, porque o que eu fiz para a tabela saque eu fiz para a price também.
Saque, sistema de amortização constante. A primeira coisa que eu tenho que calcular é a minha amortização. Basta pegar o valor do meu financiamento e dividir pelo prazo. Em seguida, a gente calcula os juros. A gente pega os juros mensal e aplica sobre o saldo devedor. A parcela é a soma da amortização mais os juros. Na Price é um pouco diferente, porque o que é constante é o valor da parcela. Então eu preciso calcular qual a parcela que eu vou pagar mensalmente de forma constante, que vai corresponder a eu pagar os 110 mil tudo de uma vez no final dos 12 meses. Então eu jogo na fórmula de pagamento que tem na calculadora ou no Excel, vou cair num somatório de PG, vou descobrir qual a parcela constante mensal. Após descobrir a parcela, eu vou calcular os juros, da mesma forma que eu calculei na saque. Pego os juros mensal, aplico no saldo devedor. E por fim, eu tenho a amortização, que é a parcela menos os juros. Agora vamos para o cálculo da TR e saber o quanto que isso daqui vai impactar no seu financiamento. A TR, a média dela é cerca de 1% ao ano, 0,08% ao mês, que ela vai incidir sobre o saldo devedor. Então, como que eu calculo a TR? Eu pego esses juros de 0,08%, vou aplicar em cima do meu saldo devedor. Achei aqui os R$80. Então agora eu tenho um novo saldo devedor, 100.080. E assim eu vou fazendo mensalmente. Então esse valor aqui vai ser incluído no seu financiamento acrescidos de juros, porque os juros ele incide sobre o saldo devedor. Como a TR está sendo somada no saldo devedor, então os juros ele aumenta. Por isso que você tem um aumento significante aqui no total pago. A gente pode enxergar isso melhor quando a gente coloca um prazo real de financiamento. Vamos tirar a TR e depois a gente volta com ela para vocês entenderem o que está acontecendo. O meu total pago na saque, sem a TR, está aqui de aproximadamente 244 mil. E na Price, de 304 mil. Agora, quando eu coloco a minha TR, outra observação, percebam que o meu saldo devedor aqui na Price, sem a TR, ele está diminuindo mensalmente. Agora vejam o que acontece com esses valores totais pagos aqui, mais o saldo devedor quando eu incluí a TR. Ele foi para 274 na saque, isso dá mais ou menos uns 13% de aumento, e foi para 353 na Price, cerca de uns 15%. E olha o saldo devedor na Price, o que aconteceu. Ele está aumentando todo mês. Por quê? Porque a minha TR está sendo maior do que a minha amortização. O meu saldo devedor, ele diminui com a minha amortização, só que ele aumenta com a minha TR. Se a TR está sendo maior do que a amortização, o meu saldo devedor ele está aumentando. Imagina o cliente que está pagando esse financiamento aqui por 10 anos, vamos lá até o 10º ano, e só aqui que o saldo devedor dele começa a cair. Ele vai entrar em desespero. Então a TR, ela impacta bastante o seu financiamento, cerca de 15%. Então é uma informação que não dá para desprezar. Porém, as instituições financeiras desprezam isso. A gente não tem como calcular a TR porque a gente não sabe quanto que vai ser a TR mensal. Mas pegando uma média, dá para simular a TR sim, e não ocultar isso dos clientes. E uma observação que vale destacar após a implementação da TR é que, na tabela saque, que a amortização deveria ser constante, ela não é. Por quê? Porque a TR ela também é aplicada aqui na amortização. Senão, no final do financiamento iria sobrar um resíduo. E na tabela Price, que as parcelas deveriam ser constantes, elas também não são, porque a TR também incide sobre a parcela pelo mesmo motivo. Senão, iria sobrar um resíduo no saldo devedor após o término do financiamento, que acontecia isso no passado. Agora que a gente já viu o impacto da TR no financiamento, qual é a melhor tabela? A saque ou a Price? Existem outras tabelas, assim como existem outros indexadores, sendo que eu peguei os principais e os que são mais usados, e os que são melhores também. Vamos para a explicação matemática disso daqui, e o porquê que a Price não é tão ruim quanto parece. Num primeiro momento, parece que a tabela Price ela é pior do que a saque, devido a gente estar nominalmente pagando mais aqui. Porém, percebam que a parcela na tabela Price ela começa menor do que na tabela saque. Se eu pegar a diferença de uma parcela para outra e aplicar na mesma taxa de juros do meu financiamento, ao final do meu financiamento, eu terei ganho um dinheiro aqui na tabela Price. Quanto que eu terei ganho? Eu terei ganho exatamente essa diferença aqui, sei lá, aproximadamente 80 mil. Isso daqui é uma simulação da tabela saque com o meu dinheiro investido. Eu estou desprezando a TR aqui só para que vocês possam ver o que eu quero explicar. Se eu tenho uma rentabilidade líquida aqui nos meus investimentos idêntica ao custo efetivo total, eu não vou ganhar nem perder nada.
Então o que eu ganho de um lado, eu vou pagar de juros do outro. Se eu fizer esse mesmo investimento com essa mesma taxa na tabela Price, que ela é nominalmente pior, então eu vou perder dinheiro? Não. Vamos aqui para a tabela Price. Mesma situação, 10% de juros no financiamento e rentabilidade líquida de 10% nos meus investimentos. Ou seja, eu não ganho e nem perco nada. Exatamente, é o que eu ganho no mês, é o que eu estou pagando de juros lá. Então o que a gente conclui com isso daí? A tabela saque e a tabela Price, elas são idênticas se eu tiver o meu dinheiro rendendo na mesma taxa do meu financiamento. E se eu tiver uma rentabilidade líquida maior do que a taxa de juros que eu estou pagando no financiamento? Será que a Price vai ser igual a saque? Vamos ver isso daqui. Vamos pegar primeiro a saque e vamos colocar 11%. Eu estou desprezando a TR aqui por enquanto só para te mostrar a diferença da saque para a Price. Mas já já a gente vai fazer as simulações completas. Percebam que eu ganhei R$ 527 nominal e R$ 505 a valor presente. Guarde esse valor aqui, com um financiamento hipotético aqui de 12 meses. Só estou querendo te mostrar mesmo a diferença das tabelas. Já na Price, se eu colocar os 11%, eu ganhei 534 nominalmente e 512 trazendo a valor presente. Ou seja, de uma vez por todas, para você nunca mais ter dúvidas sobre esse assunto, ao contrário do que todo mundo pensa, do que todo mundo ensina, a tabela Price, ela é melhor do que a tabela saque, desde que você consiga uma rentabilidade maior do que os juros do seu financiamento mais a TR. Não basta ser maior do que os juros do seu financiamento. E aí sim, a tabela Price, ela ganha bem da tabela saque, embora nominalmente você vai estar pagando mais, você vai estar pagando mais de um lado, porém, aquela sobra em relação à tabela saque, devido às parcelas da Price ser menor, aquele valor investido vai te gerar uma receita no final do seu financiamento que vai ser melhor do que você ter feito a tabela saque. Isso nós estamos falando apenas de valores tangíveis, financeiramente falando. A Price sim, a matemática ela é exata, a Price é melhor do que a saque. Porém, quando a gente vai tomar essa decisão do que escolher entre a saque e a Price, não dá para levar em conta somente a questão tangível, a questão financeira. Temos que levar outros fatores intangíveis em conta. Por exemplo, será que o meu cliente ele vai suportar ver o saldo devedor anos e anos sem se mexer? Será que ele vai ter disciplina para não sacar aquele dinheiro que está investido? Então, por isso que eu não opto pela Price, mas financeiramente falando, ela é melhor do que a tabela saque. Agora vamos fazer várias simulações aqui para que você entenda o que é melhor financiar ou comprar o seu imóvel à vista. Vamos começar pela tabela saque, pegar 360 meses, vamos incluir aqui a TR. Percebam que aqui eu tenho 10% de juros no financiamento e tenho 11% de rentabilidade líquida. Aqui o pessoal já diz que é melhor você financiar, mas aí a gente coloca a nossa TR e a gente vê que o jogo muda. Vamos pegar agora 12% de rentabilidade líquida e vamos ver o quanto que eu estou ganhando, quanto que eu estou tendo de benefício agora por ter feito esse financiamento ao invés de pagar à vista. Com 5 anos, eu já terei recuperado 4.300 daqueles 100 mil. Então, é como se eu estivesse pagando 4,3% a menos, ou seja, peguei 100 mil reais emprestado e estou pagando 95.700. Com 10 anos, eu já tenho 9.236, ou seja, é como se eu estivesse pagando 90.800 naquele financiamento. Eu pego emprestado 100 e ao invés de pagar mais, eu vou pagar menos. E no final do meu financiamento, depois dos 360 meses, eu ganhei 48 mil reais. Então, nessa situação, é como se eu pegasse 100 mil reais emprestado e vou pagar 52. Eu fiz dinheiro com o meu financiamento. Lembra que meu imóvel está ali também, sendo valorizado pela inflação ou não. Mas o que importa é que a forma de pagamento. Eu peguei 100 mil reais emprestado e agora, ao invés de eu pagar 100 acrescidos de juros, eu estou pagando 52 mil. Vamos para a tabela Price, na mesma situação, para ver se tem diferença. Com 5 anos, eu tenho aqui 4.500, ou seja, realmente é melhor do que a tabela saque. Com 10 anos, eu tenho 10.345. E no final dos 360 meses, eu tenho 58.800. Ou seja, é como se eu tivesse pago nesse financiamento 41 mil e pouco. Eu peguei 100, utilizei a tabela Price e no final das contas eu estou pagando 41 mil e pouco. Recebi 58 mil reais aí e 800 por ter feito o financiamento ao invés de pagar à vista. Vamos pegar mais simulações, como a última, por exemplo. Custo efetivo total de 7,1%. A gente pegou muito financiamento aqui quando a Selic foi lá nos 2%. Olha o que aconteceu com quem pegou o financiamento aqui e depois teve a oportunidade de travar esse dinheiro numa taxa bem elevada. Com 5 anos, já está ali ó, ganhando 18 mil.
com 10 anos, já está ganhando 38. E no final desse financiamento, olha o que acontece. A pessoa vai ter recebido o dobro. Ou seja, a pessoa pegou 100 mil reais emprestado, ao invés de pagar 100 acrescidos de juros, ela vai receber 200. Então ela paga 100 de um lado, vai continuar pagando os 100 de um lado, mas por ela ter optado de não pagar à vista e ter feito o financiamento, ela vai receber 200 aqui. Paga 100 e recebe 200. Ela lucrou 100. Esses 200, já estou falando, já corrigido pela inflação, a valor presente, porque nominalmente ela vai ter recebido 700 mil. Então, respondendo a principal pergunta desse vídeo, o que é melhor, comprar à vista ou financiado? Realmente o financiamento você consegue fazer uma boa grana ali sim, porém você tem que saber o que está fazendo. A gente dá treinamento disso para o pessoal do mercado financeiro que trabalha com essa questão de financiamento, mas não é algo simples de se fazer. E se você não tem esse conhecimento ou não tem ninguém para fazer isso por você, a melhor opção pode ter certeza que vai ser você comprar à vista. Então, recapitulando tudo que a gente viu aqui hoje, a TR impacta muito ou pouco no seu financiamento? Impacta consideravelmente bem, cerca de 15%. Tabela price ou saque, qual que é a melhor? Financeiramente falando, você sabendo fazer a operação, lembrando que tudo que a gente está falando aqui, a gente está considerando que a pessoa tem o dinheiro para pagar à vista, mas ela não quer pagar, ela quer financiar, então ela tem aquele dinheiro ali para investir. Considerando isso, a tabela price, financeiramente falando, ela é melhor do que a saque. Você nunca vai ouvir isso na internet. Não tem, mas ela é, financeiramente falando, melhor do que a saque para fazer esse tipo de operação. Porém, considerando outras questões, a tabela saque acaba levando essa briga aí. E por fim, qual que é melhor, comprar à vista ou financiado? Eu já respondi anteriormente. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal. Em breve tem mais vídeos comparando financiamento com consórcio, morar de aluguel ou financiado, enfim, vários temas que são verdadeiras utilidades públicas. Compartilhe com seus amigos, porque eu trago realmente a matemática precisa, eliminando esses erros que a gente vê aí pela internet. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado por terem ficado até o final. Tchau, tchau!